Bom, agora vamos partir então para a segunda parte do nosso estudo aqui com relação à feitura das peças que dizem respeito à apelação criminal, sendo que essa segunda parte, esse segundo bloco, diz respeito às razões de apelação criminal, razões de apelante, razões de recorrente, e que deve ser acompanhada quando da juntada através de uma peça que se chama petição de juntada. Eu estou deixando somente o cabeçalho aqui no início para revermos aquilo que nós falamos agora há pouco e vamos partir direto para a peça de juntada e a peça de razões. Portanto, nós temos aqui uma apelação com réu preso pedindo a total reforma da respeitável sentença condenatória ou a redução da pena imposta e prazo para apresentar razões. Temos que o prazo para interposição, conforme a gente já viu no primeiro bloco, esse prazo é de 5 dias, conforme dispõe o artigo 593. Exceção seria o artigo 598, nos crimes de competência do Tribunal do Júri. E agora sim, partindo para o prazo do segundo bloco, temos que o prazo para a apresentação das razões é de 8 dias, conforme diz o artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão o prazo de 8 dias cada um para oferecer razões. Tá? Então, exatamente agora vamos trabalhar em cima disso. Já vimos aqui essa primeira petição, que é a peça de interposição, né? Vamos partir agora para o que se chama de uma peça de juntada. Tá? Uma coisa interessante é que nós temos aqui tício já qualificado com fundamento pedir a juntada. Por quê? Quando for trazer aos autos, né, a petição específica que nós vamos ver aqui mais adiante, que são as razões de recurso, são as razões de apelação criminal, ela estará endereçada daqui, ó, o egrégio tribunal acolhendo a Câmara, a segunda instância. Como que vai se pegar essa apelação e levar, né, ao protocolo da primeira instância, se ela está endereçada à segunda instância? Então, na realidade, nós temos que fazer uma petição de juntada dessas razões. E essa petição de juntada é endereçada até aqui, ao juízo de primeira instância, ao juízo ACO. Portanto, a apresentação das razões de recurso, conforme nós vimos aqui, né, deve ser endereçado ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da pontinho, 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 de preferência somente 3 pontinhos, ao juiz de primeira instância da vara criminal da comarca X. Volto a dizer, com relação a esse espaço aqui de 10 a 14 linhas, que seria já para o despacho, na prova da OAB não pode acontecer. Escreveria-se então aqui já na linha subsequente. Mas, você não estando na prova da OAB, estando na prática, por exemplo, você vai dar esse salto de 10 a 14 linhas. E aí sim iniciar a sua petição, tício já qualificado, porque nesse processo ele já está totalmente qualificado, com fundamento na lei, que é o CPP, artigo 600, que a gente já acabou de analisar. Por seu advogado e procurador infracionado, vem muito respeitosamente pedir a juntada das razões de recurso de apelação ao processo crime que lhe é movido pela Justiça Pública, poderia ser ao processo crime que lhe é movido pelo Ministério Público, por infração ao artigo tal do CP, tramitando perante esse juízo, processo mental, requerendo nessa oportunidade que Vossa Excelência se digne ordenar ao senhor escrivão a abertura de vista ao recorrido. Termos em que cumpridas as necessárias formalidades e pede espera deferimento com a medida como medida de inteira justiça. Vemos que aqui em cima, no parágrafo anterior, diz assim: nessa oportunidade que Vossa Excelência se digne, Vossa Excelência, claro, por extenso de preferência, se digne ordenar ao senhor escrivão a abertura de vista ao recorrido. Quem é o recorrido? O recorrido é quem representa o Estado, quem representa a acusação, é o Ministério Público. E por fim, encerrando essa petição, que é a petição somente de juntada das razões, local e data, advogado OAB.
Então essa é a petição de juntada. Juntada de quê? Das razões de recurso. Por quê? Junta-se a petição de razões aqui em primeira instância e o juiz manda subir. Somente isso. Essa é a finalidade da petição de juntada. Tá? Então agora vamos ver o cerne da coisa, que é justamente razões de recurso. Esta petição aqui é que tem toda a fundamentação, toda a argumentação que se discute, pede-se a diminuição da pena e aborda-se toda a temática da condenação. Tá? Então, numa folha em apartado, claro, tá? Não pode ser tudo uma em sequência da outra, digo assim, no mesmo papel. Né? Tem que ser folhas separadas. Então, numa folha em apartado, em separado, então coloca-se razões de recurso. Egrégio de tribunal está se dirigindo à instância superior, colhendo a Câmara de coletivo. Tá? Por quê? Será uma Câmara composta, né, colhendo a Câmara de alguns desembargadores. Certo? Então, Tício, já qualificado. O interessante seria aqui qualificá-lo novamente. Esse é um conselho daquele que vos fala no momento. Por quê? Na realidade, essa peça de razões, quando chegar no tribunal, na segunda instância, ela será desentranhada, será encapada em separado, com um número inclusive em separado. Então, se você não colocar a qualificação dele todinha novamente, primeiramente, na OAB pode até que venha a perder ponto. E se você estiver na prática, pode estar deixando de colocar alguma coisa importante da qualificação do acusado, que seja importante inclusive para beneficiá-lo. Então, Tício, já qualificado, ou poderia colocar qualificação, entre parênteses, estado civil, identidade, profissão e aquela tradicional. Com fundamento na lei, CPP, artigo 593, inciso 1, no processo crime em que lhe é movido pela Justiça Pública, poderia ser o Ministério Público, por infração ao artigo tal, que tramitou perante a tal vara criminal da cidade tal, venho respeitosamente por seu advogado e procurador infracionado, apelar como apelado, tem a respeitável sentença apelar como tem apelado, a respeitável sentença condenatória definitiva proferida pelo meritíssimo juiz de direito da tal vara criminal da comarca. Expondo desde logo. Então, primeiramente, o que poderia ser até uma espécie de um relatório, objeto desse recurso. Qual é a finalidade? É obter a ordem judiciária determinando a reforma total da respeitável sentença condenatória na forma do artigo 599. Diz o artigo 599: as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Portanto, pleiteia-se, aqui nesse caso, a reforma total. E com a consequente expedição de alvará de soltura, claro, se o acusado, o réu, estiver preso. Ou a redução da pena imposta. Vejamos então o resumo do processo. Está aí. Esse seria também um prosseguimento, seria um relatório. Resumo do processo. Pode se chamar de relatório. Foi ofertada e recebida a inicial acusatória. Que é a inicial acusatória? A denúncia. É a peça inicial da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Apresentada a defesa prévia, juntada a documentação, foram realizados, que nos dias de hoje, após a reforma processual penal de 2008, já seria resposta preliminar. Juntada a documentação, foram realizadas as diligências requeridas e apresentações de razões, o feito foi sentenciado. Condenado o recorrente a cumprir pena. Provou o apelante que é primário, bons antecedentes, pai de família, com identidade, residência e trabalho. Apesar disso, foi proferida esta respeitável sentença condenatória. Está assim redigida, né? Que vem em parte a condenação que vem a prejudicar enormemente. Vejamos então os detalhes da sentença, né, que podem ter prejudicado. Em seguida agora, sim, as razões do pedido de reforma. Preliminar de nulidade, muito importante. Toda vez que você partir para o mérito, toda vez que você estiver iniciando, de preferência antes do mérito, argue a nulidade se houver. No concurso público, não há bem em qualquer lugar, você tem que mostrar que sabe. Se houver,
nós temos as nulidades dispostas, enumeradas no artigo 564. Se por acaso houver qualquer tipo de nulidade, deve ser apontada. Isso no concurso público. Na prática, às vezes a nulidade pode até atrapalhar o acusado. Então, o advogado tem de demonstrar o erro em procedendo, quer dizer, o erro no processamento praticado pelo juízo, pedindo a anulação do processo. Vejamos agora o mérito. Vamos partir para o mérito. O advogado deve demonstrar sempre, em termos elevados, o erro in iudicando, também chamado de judicando. Erro no julgamento, praticado pelo juízo na apreciação da prova, pedindo a reforma total da respeitável sentença, conforme estamos vendo aqui. O recorrente deve reproduzir toda a documentação necessária para demonstrar que a apelação é de ser acolhida. Se, no entanto, for também vencida a questão da reforma total da respeitável sentença apelada, essa sentença que está sendo atacada, pede-se que, ou seja, vê-se que aqui já está começando a se vislumbrar o princípio da eventualidade. Primeiro pede-se a nulidade, depois pede-se que na realidade ele possa ter a reforma total da sentença, até implicitamente, né, cavando uma absolvição, mas por fim, aqui já está se admitindo que pode ser mantida uma condenação, mas que se for mantida essa condenação, seja ela reduzida, se possível até o mínimo legal. Portanto, assim nós vamos criando aquelas opções, as opções, e essas opções sempre chamamos e damos o nome de princípio de eventualidade. Então, o apelante foi condenado a cumprir pena de tantos anos, especificar a qualidade da pena, em regime, especificar, claro. No entanto, data vênia, quer dizer, com licença, de douto entendimento em contrário, milito em favor do recorrente estas atenuantes, que devem ser especificadas, e que não foram atendidas, não foram repassadas, não foram colocadas em favor do réu, razão pela qual pede-se e espera-se que essa, colhendo a Câmara, digne-se reduzir a pena imposta como medida de inteira justiça. Isso posto, deduz. Aí vamos ao pedido. Num outro bloco mais adiante, eu vou desenvolver a feitura de uma apelação criminal de uma outra forma, para que temos sempre conseguirmos várias opções ao sabor da vontade de cada um. Portanto, com relação ao pedido, pede-se e espera-se que essa colenda corte digne-se receber, processar, conhecer e acolher esse recurso, anulando a respeitável sentença recorrida nos termos da preliminar, aquela preliminar de nulidade. Se vencida esta, digne-se, então está aí o princípio da eventualidade, digne-se reformar totalmente a respeitável sentença condenatória, ordenando a expedição do alvará de soltura em favor do recorrente como medida de inteira justiça. Em seguinte, nós temos um detalhe que deve ser sempre colocado num título em separado, que é o pré-questionamento. É o pré-questionamento de lei federal, seja ele processo penal, seja ele penal, e o pré-questionamento também de matéria constitucional. Portanto, o pré-questionamento de lei federal vai para o STJ, conforme determina a Constituição Federal. O pré-questionamento de qualquer coisa que esteja ligado à Constituição Federal vai para o STF, que ele é que é o guardião da Constituição Federal. Portanto, esse pré-questionamento aqui, né, é aconselhável para que você já deixe uma porta aberta para STJ e STF. Então, do pré-questionamento, ou pré-questionamento somente, respeitável sentença recorrida negou vigência ao Código de Processo Penal, artigos tais, ao Código Penal, artigo tal, explicar no que consiste a negativa dessa vigência, pedindo-se que se manifeste expressamente sobre esses pontos controvertidos, assim como também violentado o princípio da ampla defesa, ou seja, o STF, além de atualmente exigir a alta repercussão, ele exige isso também, o nome do princípio e o respectivo artigo, ou seja, assim como também violentado o princípio da ampla defesa, cláusula pétrea, contida no artigo tal da Constituição Federal. Ponto. Isso aí fechou então o raciocínio do pré-questionamento. Tá? Temos em que, cumpridas as necessárias formalidades legais, pede-se e espera-se o acolhimento e reforma, dando provimento ao presente pedido,
que é a reforma da sentença de primeira instância, absolvendo o acusado, estamos vendo aqui, absolvendo o acusado, mas se esse não for o entendimento da acolhendo da Câmara, ou seja, já estamos dando aqui, então, essa colocação que antes, se o processo não foi anulado, pede-se então a absolvição. Agora, se ele não conseguiu a absolvição, está aqui, deve-se operar então a desclassificação do delito para um menos gravoso, e em razão da ausência de violência ou grave ameaça, seja acusado então condenado no mínimo legal, claro, com a substituição da pena por uma restritiva de direitos. É exatamente aí então que nós identificamos claramente aqui o princípio da eventualidade aqui no pedido. Depois, nestes termos, pede definimento, que é o que se usa na atualidade, né, e já partia direto aqui para local, data, advogado OAB. Ou, eu coloquei determinadas sugestões aqui, nesses termos pede definimento. Ou, somente esse clama por justiça pode substituir os dois anteriores. Ou, uma outra terceira opção que substitui também ou um ou outro. Ita speratur justitia. Assim espera por justiça. Em seguida, local, vírgula, data, advogado OAB já sabe que não poderá assinar, senão a OAB vai zerar a prova. Tá? Bom, então fechamos aqui esse segundo bloco. Vou em seguida, dentro de 1 minuto, fazer o terceiro bloco com um outro tipo de apelação. Uma apelação feita de uma forma também um pouco diferente dessa. Muito obrigado pela atenção novamente. Muito obrigado.